Deu certo aí, Rodrigo? Ô, Opa, já tô na área. Boa E aí? noite. Boa noite. E aí, guria? Susi, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo Sua primeira ótimo. live? Sua primeira live da vida? A minha primeira live. Que sucesso, cara. Vai dar boa. Com E certeza. aí? Quem vier assistir aqui vai ter com certeza muita informação e Sim, eu você é um preparei ótimo uma pauta profissional, bem. por isso do convite da gente, né? É, por isso que a gente convidou você, por você ser um ótimo professor, um ótimo profissional nutricionista. E principalmente por você fazer atividade física. Então, você pode Exato, trazer para a pratico. gente a associação de todo o seu conhecimento e da prática também, né? A gente acaba colocando em prática aquilo que a gente aprende, o que a gente estuda na nossa rotina de atividade física, né? Então, assim, eu até procuro testar muitas das coisas que eu prescrevo antes em mim, né, para depois passar para os meus pacientes, porque eu acho que a gente vê efetividade geralmente na prática, né? E na nutrição esportiva, né, pensando inclusive em performance, que é o que a gente vai discutir mais para frente, faz muito sentido você fazer boas escolhas, né? Com certeza. Principalmente Mas, para quem aí tem por hábito mesmo, né? Ou como estilo de vida a atividade física, né? Então muitos acabam procurando diferentes recursos ergogênicos para melhorar performance, desempenho. E essa palavra hoje, recursos ergogênicos, está muito em alta, né? exatamente. Então, muita gente Principalmente, né? achou, Principalmente por causa viu, das Rodrigo? modalidades, né? Hoje a gente tem muita Com modalidade certeza. mais competitiva. Você que faz crossfit, você sabe disso, né? Sim. Muita gente achou que a gente ia falar de dieta, mas, na Ah, verdade, nós vamos falar do que todo mundo gosta, né? De saber quais são os ativos e os suplementos que podem ajudar a melhorar a performance e o rendimento na atividade física. Nós vamos falar justamente desses recursos ergogênicos, e não só para um tipo de atividade, né, Rodrigo? Então, nós não, vamos eu acho focar que nesse realmente sentido, no rendimento, isso. né? Porque Eu quando a gente queria fala que você em. se apresentasse primeiro. Tá bom, vamos me apresentar. Meu nome é Rodrigo Granzotti, eu sou biólogo de formação, trabalhei muito tempo na área, né? Então, aquele biólogo de Discovery Channel que sempre estava enfurnado no mato, buscando passarinho. Então, por muito tempo eu tive uma rotina de biologia, estudando bicho. E atualmente eu sou nutricionista clínico, né? A Carminha já conhece meu trabalho, já visitou várias vezes a gente lá na clínica, então a gente tem assim uma relação muito próxima, conhece meu trabalho e atualmente hoje eu desempenho a função de nutricionista, né? Meu público basicamente é o público que está praticante de exercício, né? Que faz atividade física, que busca, além da melhora da composição corporal, a melhora do contorno estético também, né? Então, eu acho que saúde, esporte tem muito a ver com essa parte estética também, então a gente acaba atrelando diversas atuações, né, no consultório. Eu acho que eu busco muito a parte, o conceito, a concepção da nutrição esportiva nas outras áreas da nutrição, porque a nutrição esportiva tem muita base interessante para trabalhar na nutrição estética, na nutrição clínica, inclusive os ativos que a gente fala na nutrição esportiva, na suplementação esportiva, a gente puxa para a clínica, para a nutrição estética e dá muito boa. Legal. E você também agora está lançando um livro, né, Rodrigo, junto com a doutora Opa, Luísa, né? sim. No Saiu final você ontem deixa a gráfica, né? todo, você deixa Deixa. todas as informações ali para quem quiser entrar em contato Combinado. com você, né? Mas vamos Show. lá. Então, eu vou Vamos. deixar agora contigo, tá? Eu vou ficar vendo se alguém fizer alguma pergunta, tudo, eu sinalizo e pergunto na sequência, mas eu vou deixar agora com você a palavra, tá bom, Rodrigo? Beleza, show de bola. Vamos lá. Então, a ideia inicial, de fato, é a gente trazer uma abordagem mais não tão carregada academicamente falando, né? Até porque a gente quer aí fazer uma discussão para o público em geral. Então, muito do que eu vou falar aqui
é mais para o pessoal entender a importância, né, do uso de algumas substâncias, de alguns suplementos, de alguns nutracêuticos ou ativos na melhora do desempenho físico, né, na prática da atividade física. Porque quando a gente pensa em performance, né, a gente está pensando em estratégias que melhoram o rendimento, né? Muitos dos que pensam em performance, de fato, são atletas ou que têm uma rotina intensa de atividade física, né? Ou seja, é aquele indivíduo que, puxa, às vezes um segundinho a mais, né? Na prova, no treino, enfim, já faz muita diferença. E a gente sabe, cara, que dentro desse contexto, né? A nutrição, ela faz muito sentido. Porque muito do que se come, da quantidade que se come ou do que se suplementa, né, dentro desse cenário, ajuda muito o praticante de exercício, ou até mesmo o atleta, melhorar o seu desempenho, né? Ou seja, aquilo que ele faz na prática diária de exercício físico. Então, quando a gente pensa em performance, a gente está pensando num conjunto de estratégia que aumente a possibilidade desse indivíduo realizar aquele exercício dentro daquela modalidade. Claro que para cada tipo de exercício físico, né, a gente tem aí, de repente, suplementos ou estratégias nutricionais que são mais interessantes, que direcionam um melhor desempenho para aquele indivíduo, né? Mas, num contexto geral, quando a gente fala de melhora de performance, a gente está pensando, sim, em recursos que, de fato, né, elevem a capacidade desse indivíduo realizar trabalho. Porque, basicamente, o que a gente tem que pensar é que o exercício físico é uma tradução, né, bioquímica para um contexto mecânico. Então, assim, nosso corpo ele utiliza inúmeros recursos, principalmente recursos energéticos, para realizar um movimento, né? Então, você sai de uma energia uma energia química para transformar essa energia química em energia mecânica, né? Então, é justo, né, é lógico a gente pensar que o que a gente adota de estratégia nutricional e até mesmo de recursos ergogênicos vai, de fato, melhorar ou não a performance desse indivíduo, né? Então, a primeira coisa que eu sempre penso quando eu quero melhorar a performance ou rendimento num indivíduo, num paciente meu, praticante de atividade física, é ajustar o padrão nutricional, né? Então, assim, não tem como a gente, de fato, falar em performance quando a gente não pensa nos ajustes nutricionais que esse indivíduo tem que ter diante da modalidade física praticada, né? Então, alguns exercícios, por exemplo, como são exercícios mais glicolíticos, que utilizam mais carboidratos, como, por exemplo, forma para produção de energia, como é o caso do crossfit ou da musculação, de fato, o consumo, boa parte das calorias desse paciente, desse indivíduo, desse atleta, tem que vir, de fato, dos carboidratos, né? Um exercício um indivíduo que prioriza, por exemplo, o volume muscular, a gente tem que ter um ajuste adequado de proteínas. E assim a gente vai fazendo um raciocínio clínico, né? Diante dos objetivos desse paciente em relação à sua prática de atividade física. Então, o ajuste nutricional, de fato, tem que ser muito bem raciocinado diante daquele indivíduo, diante daquele paciente, né? Não E a gente adianta tem que nada pensar, a pessoa usar suplemento e não fazer dieta, né? se a base, por exemplo, não está bem solidificada, o suplemento por si só não vai fazer a mágica acontecer, né? Então, antes de pensar em qualquer tipo de suplementação, e a gente sabe que tem muitas coisas boas no mercado hoje, né? A gente tem que ver que, de fato, o essencial, né? O que, de fato, vai nutrir ou vai dar condição para aquele indivíduo desempenhar aquele exercício físico tem que estar ajustado. E, lógico, para cada modalidade física existe um raciocínio por trás, né? Não é a mesma coisa para todo mundo, muito pelo contrário, tá? Então, a gente acaba fazendo, inclusive, adaptações, né? Que são muito individuais para cada público, para a gente poder aí, de fato, melhorar o desempenho desse indivíduo ou desse atleta naquela modalidade. Eu, por exemplo, tenho alguns atletas que são jogadores de futebol, né? Inclusive atendo uns jogadores que são profissionais e esses indivíduos têm um padrão alimentar que é muito diferente, por exemplo, de um praticante de hipertrofia, de exercício físico contrarresistido, com a musculação, né? Então, o gasto energético, inclusive o suplemento, que para esse indivíduo é mais interessante, muda de contexto. Então, a gente tem que pensar também na modalidade física que o indivíduo pratica. Então, o raciocínio sempre tem que vir da base, né?
Então, performance tem muita relação com o que se come. E eu sempre falo assim, que é uma tríade, né? Então, pensar em performance, você tem que pensar em 3 contextos diferentes desse indivíduo. O que ele come, né? Ou seja, isso entra a alimentação, a dieta propriamente dita, e mais os suplementos, né? O tipo de treino, né? Ou a periodização de treino que esse indivíduo tem. Então, você que já competiu no CrossFit, você sabe que você tem um período que você faz um determinado tipo de treino, né? Para tipo, melhorar, de repente, um processo específico daquele exercício. Então, você faz diferentes periodizações para otimizar o resultado desse indivíduo. E outra coisa que a gente não pode deixar, não pode esquecer, é de fato o período de descanso, né? Porque o período de descanso também entra na performance desse indivíduo, desse atleta, quando a gente fala em desempenho. Então, não é só comer, né, ou suplementar. O tipo de treino que você faz e teu período de descanso se somam dentro desse cenário, né? Então, pensar em performance também é pensar em descansar. Ou seja, o que eu vou utilizar, né, de estratégias para melhorar meu sono, para meu sono ser mais reparador, enfim. Então, a gente consegue até, de certa forma, otimizar os resultados, né, desse paciente atleta quando ele dorme melhor. Né? Então, e quando ele dorme melhor, ele está descansado, né? Muito do rendimento dele aumenta. Então, existe até um termo na nutrição esportiva ou no esporte mesmo, que é a síndrome do overtraining. Você já deve ter ouvido falar, né? Que é aquele indivíduo que ele não respeita o período de descanso. Né? E, de fato, quando ele não respeita o período de descanso, ou seja, ele sobrepõe o treinamento sem ter um tempo hábil dele se recuperar, vai chegar um momento que a conta vai chegar, né? E, de fato, se ele não tiver em plenas condições, né, esse overtraining, que a gente chama, acaba, além de diminuir o rendimento dele nos treinamentos ou durante a prática do exercício, gerando aí alguns problemas de saúde, inclusive, que podem levar a algum tipo de doença mais séria, né? Então, assim, respeitar o período de descanso acaba entrando também dentro desse contexto, né? Que é super importante para melhorar o rendimento, o desempenho do atleta. Então, assim, eu sempre falo que tem uma tríade que a gente tem que respeitar, né? Então, o período ou tempo de treinamento, né? Ou seja, o que ele faz para se preparar, às vezes, para uma competição, o padrão alimentar, e aí entra, de fato, né, além da dieta, os suplementos propriamente ditos e o período de descanso. Então, na verdade, quando a gente tem aí essa tríade bem amarrada, bem alinhada, o paciente, de fato, consegue, ou o paciente atleta, de fato, consegue aí ter bons resultados naquilo que ele faz em relação à sua prática de atividade física, tá? Agora vamos puxar um pouquinho a sardinha para a alimentação, né? Então eu falei da base, a gente tem que ter consumos adequados de macro e micronutriente, né? Então aí a gente tem inúmeros guidelines, né? Artigos, livros que falam ou relatam de como tem que ser o padrão alimentar para cada modalidade. Mas a gente também tem que pensar, cara, que os suplementos, né? Eles acabam contribuindo muito para o desempenho do atleta, né? E a gente sabe que alguns suplementos, de fato, eles têm, assim, muito respaldo ou até mesmo indicação acadêmica para se fazer uso, né? E, de fato, a gente vê até índices ou níveis de recomendação para determinados suplementos, né? Então, uma das coisas que eu sempre coloco, né, para o meu paciente atleta, enfim, que está me pedindo ou né, priorizando um melhor desempenho durante o exercício físico, são alguns suplementos chaves que atuam desde a nível mitocondrial, ou seja, melhoram a performance dessa organela no indivíduo, a fim de melhorar a produção de energia, né? Então, a gente tem muito ativo aí, inclusive na farmácia, na indústria magistral, que melhoram muito o desempenho do atleta a nível de mitocôndria. Então, eu gosto muito de coenzima Q10, né? A coenzima Q10 é fantástica para o processo de produção de energia, para a produção de ATP. E essa coenzima Q10 ela pode ser muito bem associada a um ácido alfa-lipóico, que também tem ação a nível mitocondrial, que pode ser muito bem associada a uma creatina, porque a creatina, de fato, ela acaba aí participando ativamente nos mecanismos de ressíntese de ATP, né?
Então, a creatina ela casa muito bem com esse contexto energético do paciente, ou seja, de repor a energia que foi gasta, né, no processo de atividade física. As vitaminas do complexo B são muito importantes para o funcionamento mitocondrial, né? Assim como os próprios antioxidantes, que a gente acaba falando muito, inclusive na nutrição estética, mas na nutrição esportiva, são de fundamental importância porque o exercício físico por si só acaba sendo um grande gerador de espécies reativas de oxigênio, né? E dependendo da intensidade, do volume do exercício físico praticado, o indivíduo entra muito em estresse oxidativo. Então, a gente tem que pensar, inclusive, cara, nas estratégias para minimizar, né, a ação desses radicais livres nas células produtoras de energia, né? Então, o tecido muscular, ele sofre muito, né, durante o exercício físico, a prática de atividade física, né? Então, o que a gente usa de estratégias, né, pensando em minimizar os danos, também são de fundamental importância. Então, eu sempre penso numa coenzima Q10 para melhorar funcionamento mitocondrial, um ácido alfa, alfa-lipoico que ajuda também a diminuir o estresse de mitocôndria. Eu gosto muito da creatina, eu gosto muito dos extratos da uva, porque aumenta a biogênese mitocondrial, né? Então, os fitoquímicos presentes ali na vitis vinífera, na uva, ajudam muito na produção de energia, né? Porque aumentam, promovem biogênese mitocondrial. Então, assim, talvez de início, né? Pensar no funcionamento mitocondrial é muito importante, tá? Porque é dali que vai sair a energia necessária para sintetizar. Eu vou te interromper um pouquinho, porque depois eu esqueço de falar. Diga. É bom o pessoal saber que minha primeira live, então, pode ser que eu não tenha um jeitinho, né? E não saiba te interromper na hora certa. Mas é que eu queria deixar já para o pessoal, enquanto você vai falando, eu vou lembrando. A gente recebeu a creatina da marca Creapure, que é a melhor creatina do mundo, a mais pura do mundo, né? E, inclusive, tem estudos comparativos com outras creatinas no exame de creatinina, provando que a marca Creapure de creatina, ela causa menos dano renal do que as outras creatinas em altas doses, porque nenhuma creatina em dose baixa vai fazer dano nenhum. Mas é só para provar que a Creapure é a marca mais pura do mercado e ela é a que tem menos metabólitos. Então, existem substâncias que vêm junto na creatina que não tem na marca Creapure. A gente recebeu essa marca. E nós também temos a coenzima Q10 na forma reduzida, que é o biquinol. Então, já é a forma mais ativa da coenzima Q10, vai ter também uma ação mais potente, né? E eu achei interessante você iniciar... Isso. Achei interessante você iniciar com as mitocôndrias, porque essa semana que passou eu falei muito sobre elas na questão do Covid. Então, o metabolismo mitocondrial baixo predispõe a uma doença mais severa. Então, a atividade física aumenta, ela por si só, o número de mitocôndrias, né? E a atividade mitocondrial. Então, é interessante porque esses ativos, além de melhorarem a performance, também vão aumentar a imunidade e prevenir, vamos dizer assim, os danos pós-Covid, né? O que a gente fala, quando a gente fala de mitocôndria, né, a gente está falando aí de um sistema onde de fato teu organismo retira energia, né? Então não tem como a gente não citar, né, o funcionamento mitocondrial ou desempenho mitocondrial, né, na saúde do indivíduo, seja ele praticante de exercício físico ou seja ele diante de uma condição patológica, né? Então assim, o raciocínio clínico sempre tem que partir a nível molecular. Né? Então, assim, o que eu faço ou como estão as minhas estruturas que produzem energia? Será que eu tenho condição nutricional para que, de fato, né, eu produzo essa energia de forma adequada, né? Então, assim, não adianta a gente pensar em performance sem saber como é que está ali a coisa acontecendo dentro da célula, né? Que é onde, de fato, eu vou otimizar todo esse processo de síntese. Então, a mitocôndria ela tem que estar funcionando perfeitamente, né? Ou seja, a gente tem que dar condição, substrato nutricional, enfim, para que essa organela funcione de forma eficaz.
Então, esse início talvez seja ali o que otimize, né, primariamente, né, a produção de energia desse indivíduo. Então, o que você falou, coenzima Q10, vitaminas do complexo B, o próprio ferro, que a gente acaba negligenciando e a gente sabe, e os estudos mostram que às vezes uma deficiência nutricional, né, uma carência desse micronutriente reduz performance esportiva, né? As pessoas, eu gosto muito do colágeno, né? O colágeno, por ser rico em glicina, né? Ele ajuda muito na síntese das M-proteínas, né? E as M-proteínas aí são importantíssimas para o transporte de oxigênio, como a própria hemoglobina. Então, por exemplo, se eu não tenho um suporte nutricional para sintetizar a hemoglobina, meu desempenho físico reduz muito, porque o meu transporte de oxigênio cai. E a gente tem que lembrar que o oxigênio vai lá na mitocôndria produzir ATP, né? Então, assim, são N situações que a gente tem que pensar para, de fato, o meu indivíduo, o meu paciente atleta, ter um bom desempenho durante a prática de atividade física, né? Então, puxa, colocar às vezes um verisol, né? Um peptano ou um colágeno hidrolisado no protocolo de suplementação do indivíduo atleta já faz muita diferença pensando em performance, né? Principalmente porque ele é doador de micronutrientes, de aminoácidos, que vão aí otimizar todo esse metabolismo energético, né? Então, assim, a gente vai construindo um quebra-cabeça, e eu acho que nesse sentido tem muita coisa que a gente pode colocar em prática, né? E assim, tem coisas também que a gente vai descartando, porque na nutrição esportiva tem muita coisa que não faz sentido, então tem que ter um crivo científico para fazer as escolhas adequadas, né? Então, isso é o que desmistifica muito do que os suplementos, que a gente tem de suplemento aí, principalmente nas lojas de suplementos, que você entra aquelas gôndolas cheias de coisa, e, na verdade, ali muita coisa não faz sentido, né? Show, é Então, verdade. assim, Saiu mais um né? estudo Então, sobre o BCA. Saiu mais um estudo você sobre o viu, eu coloquei BCA. Na esses verdade, dias uma aí, revisão, saiu uma revisão mais uma recente agora, revisão de dizendo que não serve para nada. Então, assim, essa última revisão foi para dar um checkmate mesmo, né? Inclusive, quem publicou foi o cara mais pica que estuda aí proteínas, né, e aminoácidos, que foi o Stewart, o Philip Stewart. Então, o cara é o papa, né? Não tem como discutir com o cara. Então, ele fez uma revisão recente aí, agora, saiu essa semana, derrubando todas as perspectivas em relação ao uso do BCA para fins ergonômicos, né? Para aumento de Eu performance. vi. Então, Na assim, verdade, quem consome whey protein não há necessidade nem de consumir o BCA. exato, né? Então, assim, se você já tem um consumo adequado de proteínas ou faz o uso do próprio suplemento do whey, né? Não tem por que gastar com esse tipo de suplementos, né? Então, assim, são coisas que a ciência vai te dando esses filtros, né? E a gente acaba aplicando isso, colocando isso na prática, tá? Então, pensando em suporte nutricional, assim, tem que pensar na mitocôndria, né, cara? Não adianta. Então, o funcionamento mitocondrial é super importante. Então, eu gosto muito de alguns nutrientes, micronutrientes, nutracêuticos, que de fato vão atuar a nível dessa estrutura. Inclusive, né, a gente acaba colocando no protocolo de suplementação, né, o que de fato vai influenciar diretamente a nível mitocondrial. Então, por exemplo, o que estimula a biogênese mitocondrial é super importante, né? Então, tem lá o resveratrol, tem a vitis vinífera, tem a própria o extrato do chá verde, né? A camélia sinensis, a epigalocatequina galato, né? Então, você consegue montar uma estratégia para melhorar essa performance mitocondrial. Isso, de fato, tem que estar ali bem ajustado, bem alinhado, porque é dali que vai sair a energia que o indivíduo tem para fazer o exercício físico, né? Então, mitocôndria vai ser sempre um raciocínio clínico importante. Tem que pensar sempre, né, nessa estratégia para a gente poder aí dar condição para esse indivíduo realizar a sua atividade física de forma adequada. Agora sim, a gente tem alguns suplementos que são bem interessantes, por exemplo, beta-alanina, né? A beta-alanina, ela de fato aumenta a performance, existem níveis suficientes de recomendação na literatura, inclusive o COI coloca nos documentos, né, a beta-alanina como um suplemento que aumenta a performance, né?
Então, beta-alanina a gente pode usar muito nas diferentes modalidades, porque vai, de fato, melhorar o rendimento do indivíduo atleta naquela modalidade que ele aplica, né? A própria creatina, que a gente já falou, né? Então, o consumo de 5 até 20, de 5 gramas até 20 gramas por dia, são doses suficientes para a gente melhorar ali o rendimento do paciente atleta, né? A beta-alanina, como eu falei, doses de 3 a 6 gramas por dia também são suficientes, né? Para a gente dar condição para esse indivíduo realizar o exercício físico. A própria cafeína, né? Hoje a gente sabe que ela entra em muitos suplementos termogênicos, né? Que aumentam performance. E a cafeína é legal porque ela não trabalha só a nível fisiológico, né? Ela trabalha a nível psicológico também, né? Aumenta a concentração, aumenta foco, e que é isso que muitas vezes os praticantes de atividade física querem, né? Aumentar essa parte, esse cognitivo diante do exercício físico. Então, cafeína também é um bom tipo de suplemento que a gente pode colocar para o indivíduo. Os indivíduos que fazem muito atividade física de endurance, aqueles caras que correm longas distâncias por longo período de tempo, né? O uso dos TCMs, dos ácidos graxos de cadeia média, como uma estratégia para aumentar a produção energética, também é uma forma de a gente dar condição para aquele indivíduo ter um maior desempenho ou um melhor desempenho durante o exercício físico. Então, assim, recursos para a gente otimizar ou melhorar, né, o desempenho desse indivíduo na prática de exercício físico não faltam, né? Então, a gente tem aí um leque de possibilidades. E eu acho que uma coisa muito bacana é o apoio ou suporte que a farmácia dá. E nesse sentido, assim, quando a Ali vai lá na clínica, pelo menos para pegar as minhas receitas, ela sempre já traz algum tipo de novidade que tem relação com o exercício físico. Então, a Salvena, ela, tipo, é uma das farmácias que sempre está abraçando o prescritor. E eu, assim, sempre me senti acolhido, porque a Ali sempre está na clínica, sempre está trazendo uma impressão, um ativo novo, e olha só, isso aqui saiu agora, a gente tem aí alguns resultados já interessantes, a gente vai se atentando a essas novidades, porque o magistral tem disso, né? Tem muita coisa que surge, né? E que você vê que pode ter aplicabilidade dentro da tua rotina clínica. Então, a farmácia, ela acaba sendo muito teu parceiro nesse sentido, porque te ajuda muito no teu trabalho, né? Porque tem muita coisa nova saindo, tem muita coisa que a gente pode explorar e que às vezes, né, a gente só tem conhecimento porque quem traz para você é a farmácia parceira, né? Então a gente tem que ter essa relação muito próxima, muito íntima com a farmácia para a gente poder até entender o que está chegando de novo, né, cara? Com certeza. E é muita novidade, né? É muita coisa que chega. Vocês A que estão na indústria não Magistral... consegue acompanhar, né? A indústria nunca vai conseguir acompanhar a farmácia de manipulação por conta disso, porque é muito dinâmico. Então, nós temos vários fornecedores que estão trazendo sempre, né, novidades e trazendo o que é mais recente, mais top de última geração. Então, eu acho até assim, a indústria chegar lá, a gente já... nível, E assim, como a gente avança muito cientificamente falando, né? Então, a ciência da nutrição esportiva, ela é muito ligeira, ela é muito rápida, né? A farmácia magistral, ela tem uma capacidade aumentada de monitorar esse cenário do que a própria indústria, porque muito do que se sai, a farmácia já trabalha há muito tempo, né? E a indústria não, ela acaba ficando nos mesmos ativos ou nos mesmos suplementos por um longo período de tempo. Então, a farmácia magistral, ela tem uma plasticidade em incorporar, né, essas inovações científicas na sua rotina e colocar isso, ou traduzir isso para diversas áreas de uma forma muito dinâmica, né? Então, é igual usar um determinado ativo que a gente sabe que tem efetividade para uma coisa e, de repente, colocar isso para uma outra, né? A gente consegue isso na magistral, porque é manipulável, né? Aí entra o conceito da farmácia de manipulação, né? Com certeza. E você estava falando do sono, na parte de recuperação do atleta. Importante. O que você recomenda de suplemento para essa parte?
Então, assim, o sono, ele tem algumas características, né? Então, é um momento que você entra num estado de relaxamento, né? Então, a gente sabe que esse estado de relaxamento envolve alguns contextos, né? Inclusive, envolve contextos nutricionais, nutrientes, enfim, né? Uma das coisas que induz ou que melhora muito o sono é o uso da glicina, né? A glicina ela participa ativamente no aumento do estímulo dos receptores do tipo GABA, né? Que promovem relaxamento, né? Então, quando a gente pensa em melhorar a qualidade do sono, a glicina acaba sendo um aminoácido super importante. Eu gosto muito das vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B6, ela participa ativamente, né, nesse contexto de relaxamento, de indução do sono. Então, nas minhas prescrições para melhorar essa performance noturna de dormir, tem glicina, tem B6, tem fitomelatonina, né? Então, a gente tem aí no mercado magistral a fitomelatonina como uma estratégia para induzir o sono. Até se você quiser falar um pouquinho, porque eu fiquei sabendo recentemente que chegou para vocês aí uma fitomelatonina fantástica, né? Chegou. Chegou, né? É o Herbatonin, ele é um extrato padronizado em melatonina vegetal. Os vegetais também produzem melatonina, né? Então, uma alternativa natural é um hormônio vegetal, né? Não sintético, e ele pode ser consumido por qualquer idade e sem efeitos colaterais, tá? Show. É interessante, é bem legal, é Batonin o nome. A dose, ela é maior, não é a dose, ela como tem um fator de correção, né, a dose é um pouquinho maior, mas com certeza vai ter o mesmo efeito da melatonina sintética que o mercado já oferece para a gente. Porque o profissional nutricionista ele não tem a capacidade de trabalhar com esse ativo, né? Com o hormônio, com a melatonina propriamente dita. Já a fitomelatonina, por ser um extrato, né, vegetal, né? A gente tem aí a capacidade de prescrever, né? E ter os mesmos efeitos que a gente tem com o hormônio propriamente dito. Então, assim, a gente tem que criar também, como eu falei, estratégias para melhorar a qualidade do sono desse paciente. Porque, às vezes, essa intensidade, essa rotina intensa de exercício interfere muito na qualidade do sono. Principalmente, cara, porque o exercício físico, principalmente crônico, né, ele induz ou ele aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele é produzido durante o exercício físico para a manutenção da glicemia, né? É um hormônio importante nesse sentido. No entanto, o excesso de cortisol acaba aí a longo prazo sendo prejudicial, inclusive quando a gente fala daquela síndrome do overtraining, né? Então, o excesso de cortisol vai atrapalhar o sono desse paciente, vai atrapalhar a produção dos hormônios tireoidianos, vai atrapalhar o processo de recuperação do indivíduo durante os treinos, vai atrapalhar a produção dos hormônios sexuais, e muitas vezes a produção desses hormônios sexuais são importantes para fins de performance, como a própria testosterona, né? Então, o excesso de treino que ocasiona o excesso da produção de cortisol pode ser aí um fator que gera dano no indivíduo, né? Então, não é legal também. E aí entram, além de induzir um bom sono, os adaptógenos, né? Então, eu gosto muito também dos adaptógenos, né? Para melhorar essa parte do estresse, né? Que o estresse físico também gera um estresse psicológico. E tudo está associado com o aumento dos níveis de cortisol. Então, a gente tem alguns adaptógenos que são de extratos do cogumelo, né? Que tem efeito muito interessante na modulação do humor, da modulação do cortisol, diminuindo o estresse físico e psicológico desses indivíduos e contribuindo até para a parte da recuperação desses indivíduos praticantes. Então, eu sou muito fã dos adaptógenos, principalmente quando os indivíduos estão ali muito próximos da competição, quando a pressão, né, do treino, do exercício, do treinador ou do nutricionista, de uma dieta mais restrita, acaba pegando mais. Então, numa fase específica do período da periodização desse paciente, o uso dos adaptógenos ajuda muito a melhorar a concentração, reduzir estresse e até mesmo ajudar o paciente a ter mais foco durante os exercícios físicos. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre os adaptógenos. Sim. Na Salvena, os adaptógenos, a gente recebe bastante feedback dos médicos nutricionistas. Os adaptógenos que mais têm efeito é a ashwagandha, que é o ginseng indiano, e a rhodiola.
né? Esses dois Opa. realmente têm um benefício anti-estresse muito potente, mas nós temos hoje em dia também outros ativos que estão tendo bastante resultado, que é o extrato da laranja, o chamado Cerenzo. Nós temos também o ProSleep. O ProSleep, ele faz um detox cerebral, além de induzir o sono, ele também faz uma diminuição da neuroinflamação. É um produto muito interessante, o ProSleep. Muita gente que usa o ProSleep acha que é algum controlado, porque a pessoa dorme muito bem com o ProSleep. Pesado, Então eu assim, vou é pegar com você natural. depois, que eu tô precisando de umas noites boas de dormir, viu? Exato. Associado ao cerenzo, que é esse extrato da laranja, da citrocinensis, eu acho que seria bem legal. E o Modulip, lembrado do Modulip, que o Modulip, ele modula Super. o cortisol, né? Então, ele diminui a ação do cortisol no organismo, né? Fazendo essa reparação e melhorando também o sono, né? O Modulip é bem interessante também na parte da ansiedade, né? Quando a gente faz Então, essa modulação do estresse, né, ou seja, reduz os níveis de cortisol, a gente melhora muito, né, a saúde do paciente. Né? Não só o exato. praticante de exercício físico, mas aquele cara que vive sob estresse, né? Exato. Então, na verdade, o estresse, ele limita, inclusive, o ganho de massa muscular, porque o Com cortisol certeza. aumentado diminui a síntese proteica, né? Ele faz com que você, além de também diminuir a testosterona. Então, tem muita gente que tem, na verdade, ele piora a enzima aromatase, ele faz com que a expressão da enzima aromatase, que transforma a testosterona em estrogênio, fique maior, né? Então, os Verdade. homens estressados tendem a ter menos testosterona livre, não é isso, doutor? É um hormônio que induz o próprio catabolismo muscular, né? Então, assim, eu tenho uma situação que aumenta o meu estresse, essa situação me induz a perdas, né? Que é um hormônio catabólico, de fato, né? Se é um hormônio que, de fato, tende à manutenção da glicemia, talvez esse seja o principal efeito do cortisol no organismo, né? Ele Nós vai ter que precisamos ter, tentar. né? Exato, a gente precisa ter, mas o excesso é que faz mal, né? Então, esse excesso, para manutenção das funções fisiológicas ideais, vai tirar substrato de outros tecidos, né? E o músculo é um deles. Então, ele promove, assim, um efeito catabólico expressivo. E aí você tem um cenário que contribui, por exemplo, que tá, por exemplo, com os níveis anabólicos reduzidos, como, por exemplo, testosterona, você vai favorecer esse dano no tecido muscular. Então, assim, existe um contexto hormonal que também acaba influenciando diretamente esse raciocínio que a gente está discutindo o tempo todo. E eu quero até deixar aqui um adendo, né? Usuários de esteroides anabolizantes, que isso é muito comum no meio desportivo, para fins de performance, para fins recreativos, ou até mesmo para fins estéticos, a gente tem que pensar que o uso dessas substâncias pode, né, além de trazer esses benefícios, gerar danos. E muitos desses esteroides, a gente sabendo quais são, a gente tem que fazer uma hepatoproteção, né? Então, por exemplo, o dano hepático, né, ele é muito comum com o uso dessas substâncias. E a gente tem muitos ativos que são hepatos protetores, né, cara? Então, por Muito. exemplo, aquele da Biotech, me fugiu o nome agora, o Eu tenho que aqui, eu tem, acho, na minha fórmula. tem aí, aquele que tem o extrato de cálcio, como é que é o nome dele? Me fugiu o nome. Enfim, a gente Gente, tem só que que você falou pensar isso, eu não estou lembrando. em estratégias para a gente, de fato, minimizar o dano, né? Vou pegar minha fórmula. Peraí. No tecido hepático para a gente diminuir o efeito dessas substâncias no organismo, né? Então, assim, não tem como a gente não pensar também na hepatoproteção, porque esses recursos, por mais que promovam, né, esses efeitos no organismo, acabam até certo ponto sendo prejudiciais, né? Então, a gente tem algumas substâncias que acabam aí gerando dano no tecido hepático, tá? É o Desmovit, cara. Puxa, lembrei. Desmovit. Eu Essa não achei substância minha fórmula. é o Não Desmovit. achei O minha fórmula. Desmovit. É o O, Desmovit, é Des, isso mesmo. o É o Desmovit. Desmovit. Puxa,
Desmovit. O Desmovit foi testado, é o Desmovit, isso mesmo. O Desmovit foi testado, inclusive, em pacientes que faziam quimioterapia, que tem bastante dano no fígado, e ele reduziu a enzima hepática em apenas 3 dias, em pacientes que faziam quimioterapia. Então, foi bem legal esse estudo, comprovando a ação anti-inflamatória. O Desmovit ajuda muito o dano, reduz muito o dano hepático, né? Dessas substâncias, desses xenobióticos, né? E os esteroides, alguns esteroides, principalmente de uso oral, eles levam dano no tecido, se pode levar ao dano no tecido, sim. Então a gente tem que pensar no uso dos hepatoprotetores, né? Exato. Então o Desmovit é ótimo para a gente melhorar essa performance hepática diante do consumo dessas substâncias. Cara, porque o consumo de esteroides é inevitável no meio esportivo. A gente sempre vai ter um paciente que usa ou que tem interesse em usar, né? Então, tem que pensar no mecanismo de ação, como minimizar o dano, porque o paciente, o atleta, ele fala, cara, eu estou usando e vou usar, né? Então, a gente tem que saber manejar também o uso dessas substâncias. Então, assim, algumas que levam ou que geram dano hepático, a gente tem que colocar no protocolo, né? Desmovit é excelente para isso, para minimizar o dano hepático. A gente tem ali, né, a silimarina, que é um fitoterápico também, que atua a nível de tecido hepático. Taurina. Nós temos uma silimarina fitossomada, inclusive, que é o Silibin fitossome, que tem uma biodisponibilidade bem maior do que a própria silimarina, por estar na forma de fitossome. Então, a biodisponibilidade sendo maior, quer dizer, a ação vai ser maior também, tá? Vai chegar melhor no alvo. Nós temos também o Altilix, que também são 2 extratos, exato, que tem ação detoxificante, tá? Nós temos o Detoxin, que é uma mistura de fitoterápicos também tem essa ação detox, e, na verdade, pode fazer associação de todos, né? Porque são plantas diferentes, são ativos diferentes. Cada uma tem um mecanismo, né? Mas, exato, lógico, a metionina. De maneira geral, a gente quer diminuir o dano no tecido hepático, né? Exato. A metionina, né? Metionina. Taurina funciona muito bem para metabolismo hepático, né? Detoxificação hepática. Isso. Então, acho que esses são os principais. E o que a gente mais vê. Tem que pensar e funciona. Estratégias. E assim, porque o indivíduo vai acabar fazendo uso. Então, a gente tem que já antecipar os tipos de problemas. Então, assim, performance esportiva tem muita coisa associada, tem muita coisa amarrada. E a gente pode pensar em muitas possibilidades, né? Então, nesse sentido, acho que a farmácia magistral ela contribui muito para o prescritor, para o nutricionista esportivo ou o cara que está adiante, né, na prática de exercício físico para melhorar esse tipo de rendimento, né? E a gente tem que pensar, cara, que daqui para frente a gente vai vivenciar aí um cenário, né? Eu espero que após essa pandemia passar, que as pessoas busquem mais, de fato, a praticar exercício físico, aumentem a sua rotina de atividade física, porque muitas vezes, e os estudos mostram isso, é um caminho importante para a gente promover saúde, né? Então, assim, acho que a gente tem aí um cenário daqui para frente muito grande para explorar, né? E eu acho que as pessoas estão... muita parceria ainda, né? Nessa parte da farmácia magistral, do prescritor, do nutricionista, do médico, enfim, porque acho que esse vai vir muito forte esse conceito da atividade física como um mecanismo de promoção de saúde. As pessoas, eu percebi, por estar no ramo, a procura maior pela atividade física, então as pessoas estão se mexendo, estão procurando iniciar a atividade física por conta da melhora na sua saúde. Então, acho que esse momento que a gente está passando fez as pessoas procurarem, buscarem a saúde, né, e uma vida um pouquinho mais saudável, uma dieta um pouco mais saudável, para melhorar a saúde num contexto geral, não só estética, né, Rodrigo? Não, acho que a estética ela vem acompanhada dessa melhora, né, dessa melhora da qualidade de vida, da melhora da dieta, enfim, né. Exato. A nutrição esportiva ela é um ramo da nutrição, ela visa alguns objetivos, mas a gente sabe dos benefícios do exercício físico para a saúde como um todo. Então, assim, acho que vai ser uma tendência daqui para frente a gente saber explorar muito bem esse universo.
E aquilo que eu falei, né? O farmacêutico, a farmácia está sempre junto com o prescritor, com o nutricionista, enfim, é uma coisa que vai ajudar muito a desenvolver, né? Ou a promover a saúde na nossa população. Então, não tem como a gente não aumentar ainda mais os nossos laços, né, cara? Com certeza. Eu queria falar um pouquinho sobre vasodilatadores, Opa! que no pré-treino, né, o vasodilatador ingerido no pré-treino, ele vai fazer uma melhor perfusão sanguínea, né? Esse é Então, o objetivo, né? isso, melhorar a circulação sanguínea, principalmente na parte muscular, então isso vai te dar um melhor torque, arranque e resistência, né? Essa vasodilatação. E nós temos ativos naturais para isso também. Temos o Vinitrox, temos o extrato de beterraba, que é uma boa opção para fazer essa vasodilatação. E nós temos também o sintético, né? Então, Boa. a gente temos vários ativos, lógico, disponíveis, né? É importante, é legal tomar um vasodilatador antes do exercício físico também, porque você melhora também a chegada de nutriente, né? Nas tuas células. Então, tudo E você aquilo que você retira muito ingeriu. metabólito do tecido também, né? Então, assim, Exato. muito metabólito que foi produzido durante o exercício físico, né? Também sai para ser excretado, metabolizado. Então, não é só perfusão, a gente tira também, né? Então, elimina as substâncias mais fáceis. Então, assim, tudo que... todas essas substâncias vasoativas que aí melhoram a entrada de nutrientes e oxigênio, bem como a retirada de metabólitos, vai ser ótimo para o exercício físico, né? Você falou, né? A gente tem aí até o BioArctic, né? Que é uma substância rica em citrulil-arginina. Isso mesmo, BioAct, Melhora, bem lembrado. melhora BioAct muito isso, que melhora muito a tem muita vasodilatação ação. periférica, que pode ser inclusive associado aos sintéticos, né? Como o matadalafila, que é um recurso ergogênico também, né? Por mais que a gente tenha aplicabilidade para fins de tratamento de disfunção erétil, muita gente usa a tadalafila como um vasodilatador Exato. para melhorar a performance ou irrigação sanguínea periférica, né? E a gente pode associar ela com bioarte, com arginina, com esses extratos que você falou anteriormente da uva, né? O Vinitrox e também o extrato de Isso, beterraba. exato. Exato. Então, assim, são situações que a gente pode fazer até associações para melhorar essa vasodilatação periférica. Mas melhorar a vasodilatação é excelente, porque você melhora a distribuição de nutrientes, né? Então, assim, substâncias vasoativas contribuem muito, né? Para melhora de performance e recuperação. Boa. Exato. E falando de recuperação, também tem ativos que ajudam a recuperar tanto as articulações, né? Na verdade, por aumentar a IGF-1, aumentar o fator de crescimento, né? Ou até o estímulo do GH, na hora de dormir, que você toma antes de dormir, e além de você ter uma boa recuperação, né? Você faz estímulo de glucosaminoglicanos que vão tanto repor a cartilagem, quanto vai melhorar também a produção de massa muscular, né? Então, eu vou lembrar de alguns aqui, né? Além do whey protein, a gente tem o ácido fosfatídico, né? Que tem essa ação bem pronunciada. Nós temos o avocado sun, que é um extrato feito a partir do abacate, do óleo do abacate, né? Associado a fitoestrógenos, que vão fazer uma ação. Esse avocado sun, ele é maravilhoso para articulação. Bom, óleo de abacate, todo mundo estudar vai entender um pouco. Mas ele também, além de aumentar a massa muscular, ter esse efeito anabólico, ele faz uma redução de circunferência abdominal. Ele tem um 3 em 1. O avocado Então é ótimo. Eu sou suspeita, porque eu sou fã. É um produto pouco conhecido, porque não tem na indústria, sabe? Então, é um produto que só tem na manipulação. E eu indiquei para muitos amigos meus, porque o CrossFit, você sabe, né? CrossFit é a articulação do ombro, principalmente. Então, eu indiquei muito, muito, e é ótimo mesmo. Né? Daí tem um colágeno tipo 2, que também é bom tem nesse Boswellia, sentido, né? Boswellia é ótimo para diminuir a inflamação articular, né?
Boswellia, excelente. Exatamente. A cúrcuma, Muito bom. excelente também, reduzir o processo inflamatório, inclusive quando a gente fala de dor muscular tardia, né, cara, que é muito comum, principalmente no quem está iniciando a prática de exercício físico. Muitas vezes a dor muscular tardia é um processo que limita a prática do exercício. Eu lembro muito bem, quando eu comecei a praticar musculação, né, 1, 2 semanas após, a dor era insuportável, né? Então aquela dor muscular, basicamente, ou te tirava da academia, ou te limitava a prática de exercício. E o engraçado é que muitos desistem do exercício físico por conta dessa dor inicial do treinamento, né? Então as pessoas É falam, ah, dói verdade. demais, o pós eu não aguento, e assim, eu já tive pacientes que desistiram de treinar porque, de fato, a dor após 1, 2 dias após o exercício físico, para quem está iniciando, é muito desconfortável, né? Então, assim, a gente tem como minimizar esses mecanismos, né? Reduzir prostaglandinas, aumentar ácidos graxos essenciais, como o ômega 3. A própria Boswellia entraria nesse contexto para diminuir dor muscular tardia, a cúrcuma, o FC oral. Então, a gente tem aí muitas estratégias para diminuir esse desconforto inicial. Aquela cereja também é ótima, Ah, é o né, prato de cara? cereja, é o Cherry Pure. Isso, extrato de cereja para diminuir dor. Então, assim, a gente tem muita coisa para minimizar esse desconforto após o exercício físico e dar condição para o paciente, enfim, continuar na prática, né? Então, a dor muscular também é um mecanismo que limita muito o praticante. A gente tem que pensar nesse contexto também. Ótimo. Nossa, você citou todos os anti-inflamatórios naturais, eu acho que tem na farmácia. Que é o que a É, gente acaba utilizando, né? A gente acaba colocando isso muito na rotina do paciente, principalmente quem está legal. iniciando a prática, né? Exato, e que são anti-inflamatórios, mas que não inibem a adaptação do músculo e não fazem Do ele. exercício, né? Exato, não tiram, Por vamos exemplo, dizer não assim, é o um efeito. anti-inflamatório não esteroidal, né? Que vai ali inibir, de Isso, fato, inclusive a síntese proteica, e né? vai tirar todo o efeito do teu esforço. Não é o caso, É, né? E eu não, a queria gente não falar quer. agora um pouquinho, antes da gente terminar, que eu acho que é o que todo mundo mais quer, que é quais são os ativos naturais que têm uma ação anabolizante-like, que seriam assim, os ativos que aumentam a produção de testosterona naturalmente, que vão É, fazer um aumento de força e aumento de massa muscular. Qual é o que você mais gosta? O que você costuma usar? Eu cito uns depois também, tá, e que eu acho assim, que faz toda a diferença, né? Tanto Então, para o assim, a gente masculino quanto para tem o feminino. isso. A gente tem algumas evidências bem assim interessantes para o uso de alguns fitoterápicos, né? Então, por exemplo, tríbulos, né? Principalmente em mulheres, funciona muito bem. O fenogrego, né? Então é ótimo para aumentar principalmente testosterona livre, né? Porque tem uma capacidade de reduzir, por exemplo, a globulina transportadora de hormônios sexuais, que é o SHBG. Então, o fenogrego, acho que assim, talvez entraria na minha lista, entre os principais, talvez junto com uma mucuna, né? É, enfim, então, sim, tem estratégias de a gente usar fitoterápicos, né, para melhorar essa parte de performance hormonal, de aumentar os níveis de hormônios androgênicos, anabólicos, de forma naturalmente, com certeza. Então, eu gosto muito do fenogrego, do tríbulos, da mucuna, né, enfim, que acabam agindo a nível de produção, aumento da produção de hormônios. Na minha prática clínica, eu vejo uma resposta muito melhor em mulheres, né? Acho que as mulheres, para mim, respondem muito mais a nível hormonal ao uso dessa suplementação do que os homens, né? Porque às vezes, cara, um aumento, mesmo que sutil, de testosterona na mulher já faz muita diferença. É, Para o homem isso não é tão gritante assim, né? Para a gente, sim. nos homens, os aumentos têm que ser muito mais expressivos. Mas para a mulher, um sutil aumento já vai fazer muita diferença no treino, na performance, no ganho de massa muscular. Então, eu acredito que essas plantas, esses extratos, eles são muito mais interessantes para o público feminino. Eu gosto muito mais aplicar isso para mulheres do que em homens. Eu vejo muito mais resultado em meninas, né? Mas fenogrego, tríbulos, enfim, ajuda muito, com certeza. E eu vou dizer o que eu testei. Eu testo O que tudo, você né? já testou? Você Já usei testa, né? tudo que tem na Você farmácia. mora na farmácia, Eu pô? fui tirar um extrato dos melhores clientes do ano de 2020 para a gente mandar um presente. Aham.
E era eu. Você, você, Pagando o preço de custo, era eu. Era eu. Falei, meu Deus do céu, eu testo tudo, eu gosto de usar. E aquilo que não funciona, eu não divulgo. Então, isso legal. já é um compromisso que eu tenho. Então, vocês não vão encontrar lá no site da Salvena um produto que não funciona, porque eu não vou colocar. Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas você não tem lá no site. Pois é, né? Eu não tenho, né? Então, assim, aquilo que eu usei, eu testei e funcionou, eu vou divulgar. Aquilo que não funcionou, eu não vou divulgar. Porque eu acho assim, por mais que os outros vendam, não quer dizer que eu quero que a pessoa compre e fale, nossa, que fantástico esse produto. Então, o que eu Você testei, que tem que eu ter um sei, respaldo, um feedback até de quem prescreve, né? Eu acho que isso é super exato, importante. exato. Eu gosto, e eu tive feedback masculino também. Isso que foi importante, do Padoja Agrestes. Ele era conhecido antigamente como Black Knockout, mas eles tiveram que tirar esse nome, eu acho que porque a Anvisa proibiu usar o nome sugestivo. Mas também, né? Black Knockout, é o Black cão, né? Knockout. O Fadoja Agrestes, ele tem uma ação realmente fantástica no ganho de força. Eu achei, assim, potência, tudo. O Sindura eu gostei muito. Sem E dúvida, o sim, sim. Testofen. O Testofen você falou já, que é o estado fenogrego, né? É o feno Ele grego, faz isso. aumentar a testosterona livre. Na verdade, ele não aumenta a produção de testosterona, só faz ela ficar livre, né? Exato, é. E tem outros ativos que não têm ação hormonal, mas que deram uma diferença assim gritante principalmente em massa muscular, que foi, oh meu Deus do céu, que inibe a miostatina. Ô, Sim. Jesus amado, me deu um branco agora. A Ale está aí assistindo, me ajude, o Fábio, que já usou também. Ô, Mas senhor. assim, eu já ouvi falar dele, com É um certeza. trio inibidor da miostatina. Eu já vou lembrar. Eu já vou lembrar. Eu já usei. Eu já ouvi falar dele, sim. Já vou lembrar. Então você tem, assim, essas possibilidades, né, cara, É o de usar. polidrone. Polidrone. Ah, isso, exato. Polidrone. Polidrone. Então, o polidrone, ele é para ser utilizado antes e depois do treino, e ele faz a inibição da miostatina. A miostatina, ela que inibe o Autorregula, né? crescimento É, muscular. Ela faz com que a gente não vire monstros, né? Então, a gente não pode ficar exatamente. multiplicando, a gente não pode ficar multiplicando célula muscular indefinidamente. Então, é justamente essa Sim. regulação do corpo, né? A miostatina Tem regula um isso, limiar, né? né? Ela te dá o limiar de Exato. crescimento. Exato. Senão Daí a a gente gente seria vai muito lá, bizarro, né? exatamente. Então, quando a gente usa o folidrone, a gente tem uma diminuição da ação da miostatina e a gente consegue ter um maior ganho de massa com o estímulo, né? Se não houver estímulo, também não vai acontecer nada, mas a gente consegue um maior ganho de massa. Então, eu gostei muito destes que eu te falei, que eu citei, eu acho que eu tive muito feedback positivo, né? O turquesterone e o velvesterone também, esses aumentam a produção de testosterona, também tive um feedback bem positivo, né? E, infelizmente, o laxosterone foi proibido no Brasil, mas era um super produto, né? Funcionava, né? A gente Funcionar. tem muita possibilidade, né? É que eu vou ser É. sincero com você, né? No momento de testosterona, eu já prefiro partir para grosseria, né? Sim, mas quem busca algo mais natural, Exato. né? Eu acho que a gente tem bastante opção Com antes de certeza, partir pro hormônio sintético, né? Mas toda a pessoa, né, que quer ter um avanço mais significativo, porque chega um ponto em que você tem, né, vamos dizer assim, como você falou, um limiar, chega uma hora que não, uma O estagnação, né? A potencial, gente vai, né? Até o potencial da exato. substância em estimular, né? Isso a gente Não, sabe, com certeza. é farmacológico, né? Toda substância tem sua farmacologia, né, cara? Então não adianta. Exato, Mas assim, exato. a gente tem muitas ferramentas para trabalhar, isso é fato, né? A nutrição esportiva ela é extensa nesse sentido, que a gente pode utilizar, é amplo, né? E aquilo que eu falei, muitas das coisas que a gente utiliza, quem traz para a gente é a farmácia magistral, né? A indústria não consegue dar esse suporte, ela é muito limitada em relação a isso. Então, assim, eu, na minha prática clínica, trabalho muito mais com a magistral do que a indústria, né? A indústria me amarra
dois produtos no máximo, que é um whey protein e uma creatina. O resto é tudo da Magistral, cara. Não tem como eu fugir desse universo. Então, assim, essa flexibilidade que a Magistral te dá é fantástica, né? Não tem como negar. Realmente. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei se a gente lembrou de tudo também, Rodrigo. Porque na verdade, assim, é pouco tempo para falar muita coisa, né? Mas acho que a gente falou de muita coisa também em uma hora, né? E assim, a gente tem as nossas redes sociais, os contatos da farmácia estão ali no Instagram, então quem tiver ainda dúvida, quiser procurar, até conhecer a farmácia, pode ir lá diretamente, né, cara? Com certeza, Então, não. E eu vou é deixar uma salva farmácia essa. que sempre tem, assim, sempre está de portas abertas a receber o prescritor e a Salvena, cara. Eu sempre chego lá, sou bem recebido, as meninas já me conhecem, né? Obrigada, A Ari, Rodrigo. super fantástica, sempre está lá na clínica trazendo coisa, fazendo visita, tomando café. Você E agora é uma também está honra ter mais você como parceiro, porque você é um ótimo profissional e estudioso, sempre está buscando, sempre quando eu vou lá, você está vendo algum artigo novo e está tempo. indo atrás para poder dar as suas aulas nas pós-graduações na área também, né? E então a gente se sente bem feliz e fica bem recompensado de ter profissionais como você indicando a farmácia. Ah, Eu não. lembrei de mais uma coisinha só. Boa. Termogênico, Opa. para encerrar. Diga. Termogênicos, né? O termogênico, a gente tem que cuidar muito só com a parte cardíaca. Então, o termogênico, de preferência, que não faça alteração de batimento cardíaco, né? Aumenta a frequência, Eu né? tenho eu tenho dois queridinhos, que é o FitGen e o Meat Então, Ah, o esses Midburn, dois, a área trouxe pra Meat gente já. Vocês isso, têm Meat alguns pacientes que tivem bons resultados, viu? nossa, derrete no treino. A gente toma, vai É, treinar, parece que vai sim, testei desmanchar, uns né? pacientes que tivem bons resultados, é Isso. verdade. E o FitGen, eu gostei bastante dele também. Nessa ação de aceleração de metabolismo, de queima mesmo, a gente sente realmente o efeito. E mesmo quem não faz exercício, é mais um mecanismo de queima aí, de melhorar a parte de emagrecimento, né? Tá bom? É Eu verdade. queria que você deixasse seus contatos agora, Rodrigo. Quem quiser marcar uma consulta Boa. com você, como é que faz? Pode entrar direto por mandar mensagem box que a gente vai direcionando, né? Então, assim, é um caminho mais fácil. Geralmente, os meus pacientes me acham muito pelo Instagram, né? Então, eu acabo redirecionando eles para o pessoal da clínica. Mas, assim, mandando mensagem para mim pela própria rede social, tá excelente. Eu sempre falo, cara, a rede social para mim é sempre um canal aberto de comunicação, tanto para os meus alunos quanto para os meus pacientes. Eu interajo muito com eles ali. Então, tem meu Instagram, pode entrar em contato, ficar à vontade, inclusive para tirar dúvidas em relação ao que a gente já discutiu, que a gente já conversou, que eu estou sempre disposto a conversar, né? E assim Legal. como eu converso com você aqui, a gente conversa pela rede social, pelo WhatsApp, então assim, essa relação nossa, minha com a farmácia, sempre foi muito boa, muito saudável, né? Não é à toa que eu tenho vocês como farmácia amiga. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigada pelo apoio, pela participação hoje. Eu achei ótimo, a gente lembrou de praticamente todos os Muita ativos coisa, mais importantes, né? né? Espero que a gente tenha ajudado o pessoal aí a conhecer um Tem um pouquinho. direcionamento, é. E assim, E, sempre procure um profissional. Antes de usar qualquer substância, testar qualquer suplemento, enfim, procure um profissional da área da saúde, o nutricionista, o farmacêutico que está na farmácia ali, enfim. Esses são as na pessoas mais verdade, capacitadas. o trio médico, nutricionista e farmacêutico É, é o ideal, né? E o ideal. educador físico, não é trio, não, são quatro, né? É um O quarteto. Então, educador assim, físico, procura então. sempre os profissionais que são habilitados a te dar um melhor tipo de resposta para os seus objetivos. A gente tem muita coisa, mas a gente tem que saber usar, né? Então, quem vai saber Exato. orientar sempre é o farmacêutico que está ali na ponta, lidando com os produtos todos os dias, o prescritor, nutricionista, médico, né? O próprio educador físico, enfim. São aí pessoas que são habilitadas a te dar uma melhor orientação em relação ao uso desses recursos, né, cara? Beleza? Acho que fechou. Joia. Beleza, fechou. Eu vou salvar a live, eu espero que eu consiga, saiba, porque eu nunca fiz live. E vou
E se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar, se alguém, né? Que a gente responde, né, Rodrigo? Alô, acho que o sinal ficou ruim ali pro Rodrigo. Mas então é isso, gente. Eu queria agradecer quem veio aqui assistir a gente um pouquinho em pleno sábado à noite, né? E se ficou alguma dúvida, se quiser saber mais sobre algum dos ativos, entre em contato com a gente que a gente manda para vocês, tá bom? Todas as informações. Um beijão, Rodrigo. Saiu mesmo? Eu acho que. Aí, voltei, Saiu. será? É. Deu um. Voltei. Deu um. Boa. Pensou. Deu um looping. Então é isso, É. gente. Qualquer Então tá, dúvida, gente. a gente Obrigado. responde aí, tá bom? Tá bom. Parabéns Obrigada, pela sua Rodrigo. primeira live, hein? Parabéns pela sua primeira live. E foi um Obrigada, prazer ter feito Rodrigo. comigo, né? Verdade. Adorei. Tchau, gente. Muito Um beijo obrigada. no coração de todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.